Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição a gente fala de dança. O convidado de hoje é Mike Ricardo dos Santos, bailarino e produtor no setor cultural aqui em Rio Preto. Mike, muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Mike, vamos começar do início. Queria que Sim. você contasse pra gente como é que a dança entrou na sua vida. Como é que você começou a dançar? Há quanto tempo você se dedica a essa atividade? Eu comecei a dançar com 13 anos, em 2005. E ela veio das danças das escolas, sabe? Tipo, festinha junina, formatura, que sempre tinha uma coreografia que os alunos participavam. E Apresentações escolares. Isso, apresentações escolares. E eu sempre gostei muito, tipo, de estar inserido nesses contextos culturais, assim, né? Meio que sem saber por quê, mas eu gostava. E aí eu sempre participava e tinha esse professor, o Frank Tavanti, que ele era o coreógrafo dessas coreografias, dessas atividades. E aí eu participava de todas e chegou um momento que, tipo, eu queria fazer mais, assim, né? Tipo, eu sentia vontade de continuar dançando e ele tinha um grupo de jovens, de adolescentes que eram de um projeto social, né? Isso foi em Potirendaba, que é a cidade que eu nasci. Que você nasceu. Isso. E aí eu meio que entrei nessa conversa, assim, né? Tipo, de entender se eu podia fazer aula com ele para além da escola. E ele deixou e eu comecei a acompanhar a companhia, assim, os ensaios, fazer algumas aulas, e aí eu fui gostando e, tipo, desde então eu entrei nesse grupo, que é a KD Companhia de Dança, em 2005 e praticamente ainda continuo nesse grupo até hoje, assim. A KD, uma companhia super tradicional de Potirendaba, né? Isso, eu acho que dentro da dança contemporânea e dos grupos, assim, da cidade, ela é a mais tradicional, porque ela tem um estilo de dança contemporânea que é único na cidade, assim, né? 20 anos esse trabalho já lá, né? 20 anos, completamos 20 anos esse ano. E aí, desde então, eu desenvolvo a minha prática de dança contemporânea dentro da companhia. Então, foi uma escola para mim desde o começo. Eu não sou formado em termos de ensino superior em dança, né? Então, a minha formação foi dentro da companhia e fazendo cursos livres, né? Oficinas, workshops, coisas paralelas, assim. Mas dentro da oficina, dentro da companhia, a gente tinha essas práticas de ter aula de balé, de ter aulas de técnica, mesmo. Isso. E aí dentro da criação dos espetáculos também, né, ter essas pesquisas artísticas, assim, que a gente ia criando esses trabalhos, né. E falando em pesquisa, Mike, conta pra gente um pouquinho, qual que é a sua praia na dança? É a dança contemporânea e qual que é o caminho que você buscou, né? Que tipo de movimento te atrai, que tipo de pesquisa você se dedica nesse ramo? A minha praia é a dança contemporânea. Eu fiz balé clássico não muito tempo, mas fiz mais pela técnica, né, para aprimorar a dança contemporânea. Mas ela me interessa mais por essa característica de poder conversar com outras linguagens, de poder expressar aquilo que eu quero passar, né, pelo corpo, assim, de maneiras menos padronizadas, assim, né? Isso, né? Menos convencionais. Então, esse sempre foi o meu interesse e durante muitos anos dentro da companhia a gente seguia esse lugar de coreografias propriamente ditas, assim, né?
Então, a gente fala que quando a gente interpreta e também cria, a gente é intérprete criador, né? Mas por muito tempo na companhia, eu era só intérprete. Okay. O que não era um problema, porque me interessava isso, né? De pegar coreografias, de alguém estar coreografando e o espetáculo todo e eu só acompanhar isso. Você está a serviço daquele criador no momento, né? E aí, de uns tempos pra cá, eu fui me interessando também em colocar as minhas necessidades artísticas, as minhas questões também nos trabalhos que eu faço, né? E a companhia mesmo foi mudando, assim, nos últimos anos, porque é isso também, né? O tempo vai passando, a gente vai entendendo que existem outras formas de se fazer dança, outras formas de se dizer uma questão, né? Um tema com um corpo, assim. E aí eu comecei a entrar um pouco mais nesse lugar da criação, do improviso, da movimentação que parte mesmo das minhas memórias corporais, assim, né? E aí como é que funciona isso? Você começa a se movimentar e o teu corpo vai dando respostas e a partir dali se cria o desenho coreográfico, vamos dizer assim? Isso, pode ser por esse caminho. O que eu faço no meu trabalho geralmente é pensar naquele contexto que eu quero dizer, assim, sei lá. Se eu tô falando sobre as violências que o meu corpo, enquanto pessoa preta, atravessa, eu vou tentando entender como que isso afeta a minha movimentação, assim, né? Então, que tipo de qualidade de movimento ou de corpo tem mais a ver com essas violências que eu tô pensando que eu tô querendo dizer, assim, né? Então, sei lá, de repente ela passa por uma coisa que é de um tônus mais forte, ou por tremores, ou, sei lá, por pulso. Então, depende do contexto, eu vou investigando essas qualidades, assim, né? E aí, geralmente, são práticas que duram um tempo. Sei lá, eu fico 20 minutos tremendo. Assim. E aí, eu vou entendendo o que me interessa disso que eu tô fazendo no improviso, mas que é um improviso que tem um caminho, assim, né? A ser seguido, né? E que depois se transforma em definitivo, né? Isso. Na apresentação, por exemplo. Aí não depois... é o improviso na apresentação, em qualquer apresentação. É o improviso para conseguir tirar o essencial do trabalho. Ali. Tem também esse improviso, que é tipo assim, eu vou chegar lá, sei lá, e vou fazer o que vier ali na hora. Também tem isso, mas eu trabalho mais com esse lugar de ter um caminho, assim, pequenos disparadores. E aí o que acontece na hora do trabalho pode ser improviso, no sentido de que nunca vai ser igual, né? Exato. Mas mas ele tem um caminho, assim. Agora, o que vai acontecer do ponto A até o ponto B, aí cada apresentação vai ser uma coisa. Mas eu sei que eu tenho que partir do ponto A e chegar no ponto B, assim. Entendi. Eu queria saber como é que é a sua relação com outras manifestações artísticas. Por exemplo, um dos seus trabalhos mais recentes teve o start com base numa exposição fotográfica, que é a exposição Outros Navios, fotografias de Eustáquio Neves. Essa mostra foi o Sesc que trouxe para a cidade, né? O Eustáquio tem 40 anos aí de trabalho artístico. E nessa exposição, ele narra histórias que perpassam a ancestralidade dele, né? Essa ancestralidade africana, histórias não oficiais e oficiais, a questão do racismo, da violência, dos apagamentos. Eu queria que você me contasse por que você se interessa nessa fusão, né? Nessa aproximação dessas vertentes artísticas. E o que essa exposição falou para você a ponto de você criar um trabalho com base nela? Sim, eu fui visitar essa exposição, assim, como um público mesmo, né? Eu não conhecia muito o trabalho do Eustáquio, mas sabia quem ele era.
E aí eu fui profundamente tocado por algumas fotografias que eu vi, né? Dentro desses contextos que ele fala das violências com o corpo preto, né? Do racismo, enfim, da objetificação do corpo feminino, dessa coisa do lugar do corpo preto sempre como um produto, né? Um serviço. Ele é visto para algumas coisas, ele serve, para outras não, e essas outras coisas geralmente são todas as coisas, as vivências da sociedade. Né? Exatamente. Então a gente não tem direito a isso, só né, as coisas que têm relação a serviço, assim. E eu estou, na verdade, num momento de pensar muito esses atravessamentos afetivos das minhas histórias também, né, assim. E o trabalho do Eustáquio, ele é praticamente autobiográfico, né? Ele traz fotos da mãe, fotos da esposa, fotos, tipo, de amigos, para fazer as composições que ele traz nas séries, assim. E eu fiz esse trabalho, esse projeto recente que chamava Movimento Afeto, né, dançando histórias pretas de amor, que eu recolhi algumas histórias afetivas entre pessoas pretas e fiz uma videodança. E aí começou esse interesse de articular essas outras linguagens, assim, né? Então, comecei com o audiovisual, pensando como que o corpo se coloca no vídeo, assim, né? Que é diferente de eu dançar essa performance, ou esse trabalho de dança para um público e dançar isso para um vídeo, né? Então, que tipo de imagens eu formo ali para também expressar o que eu tô querendo passar com o corpo, né? Então, é uma outra plataforma. É uma outra plataforma. E o pensamento é diferente, assim. Isso tem me interessado, até na hora de criar mesmo, né? A própria coreografia. E aí essa exposição me atravessou nesse lugar afetivo também, porque o Eustáquio, apesar dele trazer as violências, ele vai caminhando com essas violências para um lugar que é quase de autoafirmação, né? De reconhecimento do corpo preto, de quem a gente é, dos nossos afetos. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer alguma intervenção, alguma performance, de criar de trazer isso para o corpo, né? De como seria ser aquelas obras, aquelas fotografias. E aí o Sesc curtiu essa ideia, né? E a gente organizou essa proposta de fazer um laboratório investigativo. Que esse é o Danças para Eustáquio, Danças, né? Para Eustáquio, isso. E aí o público pode participar dessa investigação com você. Exato. Que daí nesse laboratório eu vou tateando esses dispositivos, né? Então, como que essa exposição me afetou e o que gerou desse afeto, assim, né? Que foi material para eu criar a performance, que é a outra parte do projeto. Que aí é o Danças para Não Morrer. Isso, que é o Danças para Não Morrer. E aí, então, no laboratório eu vou dar algumas práticas que eu usei junto com os artistas que fazem a performance junto comigo, né? Quem são os artistas que estão junto com você na Danças para Não Morrer? Na performance, né, dançando sou eu, a Cláudia Prestes, que é uma artista das danças afro, a Carol Koff, que é uma artista urbana, das danças urbanas, do hip hop. E o Diego Neves, que ele é cantor, também tem uma banda que chama Magia Negra e também é artista da dança contemporânea, da performance. Então somos nós 4 e na trilha sonora o Taroba Griot, o DJ Taroba. E aí eles toparam essa empreitada junto comigo, né? Então a gente está criando essa performance e eu vou dando alguns disparadores, assim, né? Tanto textuais mesmo, de ler alguns textos, passar algumas referências e aí investigar qualidades, né? Qualidades do que seria esse corpo abjeto, esse corpo na visão da branquitude da sociedade, né? Que ele é tão insignificante que ele não é nada, né? Então é um corpo abjeto. Então como é isso? Como é se colocar nesse lugar, né? Que é difícil pra gente também, a gente não quer mais se colocar nesse lugar, né? Mas é importante
pelo menos para mim, para esse trabalho, que a gente passasse por isso. Pensar sobre isso. Pensasse nisso. Assim como eu estava, chegar lá. Nessa... Exatamente, E aí, o que é esse chegar lá, né? Então, como que é isso? Esse corpo que agora ele se reconhece enquanto um corpo preto pertencente a uma sociedade com direitos e com amores e com felicidades, assim. Então, já dando um spoiler, a performance tem esse final que é quase um cortejo, assim, né? Uma celebração do que os nossos corpos são, de fato, para além das violências. Ainda seguindo nessa linha dos corpos pretos e do que eles evocam, eu queria saber de você, Mike, o que é ser um bailarino negro no Brasil? O que seu corpo pode no palco que ele não pode na rua? E o que seu corpo, às vezes, é na rua que ele não é no palco? Como é que você vê essas diferentes esferas? Eu acho que, assim, é muito difícil ser um artista da dança no Brasil, já num quadro geral. E aí, ser um artista da dança preto é ainda mais difícil, né? Porque, apesar de ter essa ideia de que quando a gente tá no contexto artístico, tudo é possível, assim, né? A gente pode tudo, então tudo é autorizado, a gente tá num ambiente seguro. Às vezes não é muito bem assim, né? E tem também do mesmo modo que tem essa visão do corpo preto pela sociedade, pela branquitude, tem também uma visão do que é o corpo preto na dança. Então, assim, espera-se de mim que eu vou dançar... que eu vou sambar, que eu vou dançar funk, que eu vou, tipo, fazer as danças afros. E não é isso, assim. E não é isso não porque eu não entenda a importância disso, porque isso passa pela minha dança. É que a sociedade não entende que pensar a gente só nisso nos reduz. Né? A gente pode tudo, a gente pode muito mais. Isso, e é tudo muito plural. E é isso, por que eu não posso? Eu posso dançar um balé. E aí, mesmo que eu dance um balé, eu acho que esse balé que eu tô dançando já é uma dança preta, assim, porque nesse balé vai ter tudo que carga, né? Tudo que me atravessou, assim, na minha vivência enquanto corpo preto, né? Então eu digo que eu faço uma dança contemporânea preta. Mas não necessariamente no meu espetáculo, nos meus trabalhos, vai ter dança afro, vai ter tipo, samba, vai ter funk. Pode vir a ter, porque me atravessa. Mas eu não tenho eu não tenho que ter a necessidade de fazer isso para dizer que eu sou um artista da dança preta e preto. E muitas vezes isso acontece, assim, né? Tipo, você tem sempre... Às vezes rola um convite para fazer alguma coisa, mas é sempre nesse lugar de tipo, mas traz uma performance sim das danças afro com, né, até com já pede o figurino, né, tipo das religiões de matriz africana. Aí eu falo, não, dança contemporânea, minha movimentação, ela passa por outro lugar, é isso. Você fica, nossa. Aí às vezes tem gente que até acha que eu estou sendo menos preto, assim, né, um corpo menos negro, porque eu tô dançando uma dança não negra, sei lá. Então tem essas relações complicadas ainda que eu acho que dentro do próprio meio artístico precisa de um pouco mais de entendimento. Entendi. Né? Não parte só do público, no próprio meio também, assim. Também acontece. Então tem esses dois lados. Do público também, lógico, e também um pouco das pessoas entenderem o que é essa pluralidade de corpos. A gente é diverso, né? Os corpos pretos são diversos e a gente pode dançar qualquer tipo de manifestação, né, cultural. E isso por si só já vai ser suficientemente importante, né? Já é uma dança preta, porque é toda a nossa vivência, todas as violências que a gente sofreu ali naquela manifestação. Mike, você vem passando toda essa história, todos esses pensamentos adiante, né? Você ministra muitas oficinas, né? Tipo, uma das mais recentes, Anatomia da Dança e Consciência Corporal. Queria que você contasse um pouquinho, inclusive um trabalho aí decorrente de fomento, né? De lei de fomento pública, né? Esse curso foi viabilizado pelo Prêmio Nelson Seixas, né? Pela Lei Nelson Seixas desse ano. E aí foi um curso que eu pensei tentando trazer também um pouco da minha formação em biologia, né? Que eu sou biólogo.
Se formou na Unesp aqui em Rio Me formei Preto, na né? Unesp, daqui de Rio Preto. E aí tem tudo a ver, né, a biologia com a dança. Isso é uma coisa que tá ligada. E a gente, quando a gente faz aula, a gente sempre aprende termos biológicos em questão do corpo, anatomia. Fisiologia. Nas práticas somáticas, a gente tem também toda essa questão dos órgãos, dos órgãos sensoriais, enfim. E aí eu pensei, bom, então eu acho que eu quero começar. É o primeiro curso que eu dou nessa vertente, né? De anatomia, de biologia com dança, assim. E deu super certo, tem dado super certo. E aí é isso, é para todo mundo que quiser ter um pouco mais de consciência corporal, porque a gente vai identificando quais são as estruturas do nosso corpo que permitem o movimento, né? Principalmente pensando em osso, em músculo e em articulação, que são as coisas que fazem, né? As estruturas anatômicas que fazem com que a gente se movimente e que possibilitam o movimento. Então, desculpa, pode falar. Então, eu queria saber se, na sua opinião, quando a gente fala em corpo dançante, em dança, todo mundo pode? Todo mundo tem? Com certeza. A gente só talvez não explore? Isso, com certeza. Eu acho que a dança, assim, lógico, também eu não acho que a dança seja uma coisa intrínseca, né? Tipo assim, lógico, tem questões de talento, né? Que a pessoa tem isso, a pessoa nasceu pra dançar, tem o talento pra dança. Às vezes tem mesmo, assim. Mas precisa ser bem elaborado, mas existe, mas a dança é uma coisa aprendida e como tudo na vida, a gente consegue aprender uma coisa nova, né? Assim, e aí quando a abordagem ela vem a partir do que o próprio corpo já traz de repertório, fica ainda mais fácil, assim. Então, na primeira aula desse curso de anatomia, eu lembro que eu comentei com os alunos, né? Eu falei, quando vocês façam um caminho para mim de quando vocês acordam até a hora que vocês saem de casa, assim, a primeira vez que vocês saem de casa. Então, o que vocês fazem? Eu levanto, eu escovo meus dentes. Então, tipo, eu faço esse movimento que tem articulação, que tem músculo, que tem osso, né? Então, tipo, eu me troco, então eu faço esse movimento. Então, a partir daí, a gente consegue criar uma coreografia de hábitos comuns que a pessoa cotidianos que a pessoa faz quando ela acorda, assim. E aí, lógico, entendendo agora que ela tá mexendo uma articulação, que ela tá contraindo, relaxando o músculo, que ela tá fazendo um tipo de movimento de flexão, enfim, coisas assim. E aí, quando você vai criando essa consciência, é muito mais fácil de você se permitir estudar outras maneiras, assim, né? Então, eu tenho um pouco dessa abordagem, que é a partir de coisas do cotidiano ou de coisas que os próprios alunos trazem, assim, né? Geralmente eu pergunto para eles ou o que interessam eles atualmente, ou tipo, se eles já têm algum contato com a dança. E aí eu vou tentando moldar as aulas nesse lugar. Então, assim, é possível para todo mundo, para todos os corpos, de todos os tipos, assim, não tem uma restrição. E isso é uma coisa interessante da dança contemporânea também, né? Que ela permite que isso aconteça. Ela permite que a dança passe por tudo, assim, né? Que tudo seja possível, vamos dizer assim. Então, por isso que me interessa muito mais do que o balé clássico, dança moderna, esses outros tipos de dança que são importantes dentro da história, mas que é isso, né? Que não são para todo mundo. Existe um corpo que pode fazer e isso não me interessa, assim. O que me interessa é que todo mundo consiga, né? Que bacana. Mike, falando em projetos novos, você já tem até projeto para 2024, também de uma lei de fomento, aí da Lei Paulo Gustavo. Você foi contemplado para a criação de um espetáculo. Conta pra gente que proposta é essa? É um solo? É um solo. O primeiro solo que eu tô criando e dançando, assim, né? E aí também partiu um pouco dessa ideia do biológico junto com a ideia dos afetos, que eu disse um pouco mais anteriormente, desse projeto do Movimento Afeto, né?
E aí eu ainda acho que eu não coloquei tudo que eu queria dizer, assim, sobre esses atravessamentos. E eu pensei nesse solo tentando trazer um paralelo com o coração órgão, né? Então, esse coração que é atribuído socialmente ao órgão que faz com que a gente se apaixone, é aonde a gente guarda os afetos, né? Onde a gente... Então, como que é o meu coração, né? O meu coração, o coração de uma pessoa racializada? Será que estruturalmente, biologicamente, existem diferenças entre os corações? E aí, como que o meu coração recebe ou dá esse afeto? E como que isso é atravessado pelas questões estéticas, políticas, sociais, do racismo, da objetificação do corpo masculino, desses estereótipos. Então, eu pretendo, a partir dessa análise funcional mesmo do coração, então, tipo, o coração, ele faz parte do sistema circulatório. O meu corpo também faz parte de um sistema social. E como que isso se articula, né? Então, ele vai meio que partir por aí. É um solo que tem 3 atos, mas esse projeto... Tá todo estruturado já. Tá assim, pensado, né, na minha cabeça. Mas esse projeto específico da Paulo Gustavo, né, para o ano que vem, ele é para criar o primeiro ato. O primeiro ato que ele tem a ver com essa coisa sistêmica, assim, né? Então, um spoiler aí que vai ser um pouco tecnológico. Convidei uma galera da RoboArt, que é daqui. Isso, que é daqui. Um trabalho desse com dança que eu me lembro com o Vinícius Francês. Isso, Corpomáquina, para tentar estudar esses dispositivos, né, no meu coração, assim, o que a gente pode fazer com eles, sei lá, com batimento e sonoridade ou com imagem. Testes que a gente ainda vai fazer, né? Mas vai passar por esse lugar aí, intermídias, assim, né? Interlinguagens, que de novo é aquilo que tá me interessando, né? Aguardemos. Aguardem. Ô, Mike, eu queria saber o que você sente quando você dança e o que você sente quando você ensina alguém a dançar. Que você tá ali com aquele aluno na oficina e, de repente, você vê que ele se descobre enquanto ser dançante. Qual que é o sentimento nesses 2 momentos? Eu acho que a dança, pra mim, ela é quase um lugar de expurgo, assim, sabe? De botar pra fora tudo, né? Então, eu me sinto vivo, eu me sinto muito disposto, assim, a, sei lá, sair da sala de ensaio e bater de frente com todo mundo, assim, sabe? Com tudo Pronto pra briga. Isso, mesmo, exatamente. Né? E, tipo, e num estado de presença também, de afirmação de quem eu sou, assim, sabe? Porque a dança possibilita isso, né? Ela é esse lugar de expressão artística do que tá ali te consumindo, assim, né? E que você vai botar pra fora, não necessariamente pra fazer um espetáculo, mas nas próprias aulas, às vezes. E aí isso eu acho muito interessante também nos alunos, assim, de ver nos alunos, né? De fazer uma proposta, e aí sempre, lógico, eu tento falar a proposta e colocar ela dentro dos contextos de cada um, porque são alunos diferentes, né? Nem todo mundo é um corpo preto, mas tem corpo feminino, corpo LGBTQIA+, corpo gordo, corpo magro. Então, o que aflige essas pessoas, né? Quais são as coisas que elas querem expurgar, assim? E aí, dentro disso, quando eu vou fazendo essas práticas e esses dispositivos que vão acessando essas coisas, e aí eu vejo que as pessoas se entregam, assim, é incrível. Eu me sinto, tipo, eu sinto que o meu trabalho tá realizado, né? Feito, assim, né? E que aquela pessoa saiu dali, tipo, num outro lugar de força, assim, né? Que é o que eu pretendo nas minhas aulas, assim, é o meu objetivo, né? Eu digo que eu quero ensinar a dançar, mas é essa dança que ela pode ter coreografia, eu passo umas coreografiazinhas na aula também, assim, mas ela tem esse lugar da pessoa acessar repertórios de movimento que estão ali, que ela não sabe,
a partir dessas questões que vão disparando, desses contextos que vão disparando alguma coisa, assim, nelas próprias. E eu tenho pra mim que ver gente que nunca dançou dançando é muito mais legal do que ver bailarinos que já são profissionais, assim. Porque eles não têm nenhum vício, né? Eles não têm nenhuma movimentação, que eu danço há 18 anos, um tipo de dança que já tá no meu corpo. Então, querendo ou não, é difícil eu sair dessa movimentação que eu já tenho e que ficou comigo ali por anos. A gente vai tentando, vai fazendo umas práticas. Agora eu tô experimentando outro tipo de movimento, né? Mas quando você vê alguém que tá ali cru, é maravilhoso, assim, que a pessoa, ela se descobre. E às vezes o próprio aluno, né? A própria aluna, tipo, fala, caraca, eu não sabia que eu conseguia fazer isso, assim. Isso é muito bom. Muito... É original. É. Eu queria saber, Mike, como é que é dançar no interior ainda, né? Fora dos grandes centros ou fora da capital. Ainda há muita dificuldade, em especial na dança contemporânea. Como é que você vê isso? Com certeza. Na capital é a concentração de artística, assim, né? Então, as oportunidades lá são muito maiores, ao mesmo tempo que também tem muito mais gente fazendo arte ali, né? E no interior é um pouco mais complicado pela questão histórica da cultura mesmo, assim, né? Eu acho, do pensamento da população e do que eles consomem. O interior não consome muita dança contemporânea. E se consome num outro lugar, assim, né? Nesse lugar que é uma dança contemporânea clássica, vamos dizer assim, né? Que é linear, que tem uma história, que conta uma história que todo mundo vai entender, que tem coreografias, que é bonita de ver, assim, né? Então não tem esse lugar do experimental ou dessa dança que ela é mais subjetiva, né? Dessa dança contemporânea que ela é mais do momento ali, do agora. É um pouco mais difícil de encontrar um espaço. E falando em investimento, também tem essa parte, né? De que a gente depende muito de projeto, né? De política pública. E também não é sempre que tem, é muito difícil de conseguir. Quando tem, elas não contemplam a demanda, né? Assim... Nenhuma contempla, lógico, mas no interior essas relações são mais difíceis, assim, né? Então, quando a gente ganha um projeto, uma lei de incentivo, um fomento, tipo, a gente fica super extasiado e com vontade de continuar, assim, para poder cada vez mais ampliar a verba, os espaços, as possibilidades, os praticantes. Tem uma questão de formação de público muito difícil aqui para dança, assim. E já faz anos, não é uma coisa de agora, né? Eu inclusive, tenho pra mim que antes era mais fácil, assim, não sei se é uma questão de... Mas... Ou também se era a dança que eu dançava com a companhia, sim, né? Mas, assim, a gente tinha vários projetos onde a gente circulava pelo interior. E aí, quando a gente ia para cidades muito pequenas, tipo, a gente já foi para cidades de 2.000 habitantes, sei lá. Era muito legal, porque tem isso, né? Acho que era tanta novidade para as pessoas que não importava muito o que era, elas queriam ver, assim. Então, elas ficavam super animadas, era sempre super legal e não sei o quê. E aí tinha cidades que não, assim, cidades maiores mesmo, assim, que aí já era mais um ou outro, que tinha ali uma curiosidade ou que já tinha um público mais específico, aproximado ali da dança. Isso, né? Era um público mais específico e não tinha muito interesse de outras pessoas se aproximarem, assim. Então, a gente ficava sempre pensando, né, como que a gente forma público também dentro dessa nossa história, né? Então, eu fico nessa hoje em dia, né? Como que eu faço para formar público? Como que eu faço para aproximar as pessoas, para descentralizar, principalmente? Porque eu tenho noção que o meu trabalho não chega na periferia ainda, assim, né? Então, tipo, a performance que eu vou fazer no Sesc, ela não vai chegar na periferia por divulgação ou às vezes até chega, mas a periferia não chega. De condições de vir até o centro, a zona sul da cidade.
Então tem uma questão que é de gosto, mas também tem uma questão que é muito maior, no meu ponto de vista, que é dessas estratégias de disseminação, de acesso, dessas políticas públicas, desses projetos que promovam essa multiplicidade de acesso, assim. Então, e aí as pessoas se interessam mais pelo circo, pelo teatro, por música, né? Por coisas que são mais gerais, assim, mais disseminadas, vamos dizer assim. Mike, a gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse, já que a gente falou de acesso, de aproximação, de conhecimento, que você deixasse um recado final para os nossos telespectadores, especialmente com as suas redes sociais, contatos onde o público pode conferir o seu trabalho, ficar atento às datas das suas oficinas. Fica à vontade, qual que é o jeito mais fácil do público te encontrar? O jeito mais fácil é pelo Instagram, que é @Mike Ricardo, Mike com Y e K, então MAYK Ricardo. E aí lá eu tô sempre colocando as performances, as oficinas, o que vai vir, divulgando também outros trabalhos de parceiros da cidade. Então, eu acho que a gente precisa começar a se aproximar mais da cultura, porque é imprescindível que ela exista, assim, né? Eu sempre faço paralelo, sei lá, com as novelas, porque a minha mãe é uma noveleira de plantão, e aí às vezes eu pergunto, e aí às vezes ela não entende muito por que eu danço, né? Porque não é uma coisa tão rentável, ela nem entende como uma profissão, às vezes. Só quando tem alguma coisa que ela vê que tem, né, que tem um respaldo financeiro ali. E aí ela fala, nossa, mas por que você dança? Aí eu falo pra ela assim, se não existisse novela, você acha que a sua vida seria assim, sei lá, o que aconteceria com você? Ela falou, nossa, pelo amor de Deus, não sei, porque eu descanso assistindo a minha novela, eu adoro ver os personagens, eu crio as histórias na minha cabeça, eu não sei o que, é a minha distração, meu entretenimento. Eu falei, pois então, a novela é uma forma, é uma linguagem cultural, né? Assim como a dança. Então, a dança também possibilita isso, né? De você, depois de um dia cansativo, ir assistir um trabalho e desse trabalho você refletir sobre outros imaginários, você criar suas interpretações, você ter, tipo, contato com outras bolhas, né? Outras pessoas. Então, assim como as outras linguagens artísticas, né? Também promovem isso. Também promove esse lugar que é muito importante de qualidade de vida, até, assim, né? Cultural, pra gente não viver só trabalhando, assim, né? Só do trabalho e não ter outro tipo de acesso, assim. Então, venham experimentar a dança, que não seja, se não for comigo, que seja com outras pessoas, que tem vários artistas, vários professores, vários profissionais que estão por aí, assim. É gostoso, vocês não têm que pensar que não conseguem ou que, tipo, eu não quero ser bailarina, então não vou fazer dança. Não é para isso. É só para vocês também relaxarem. E também é importante para a forma física, né? Assim, é importante para você ter resistência, você ter fortalecimento muscular. Então, dá para tirar muitos proveitos da dança. Que bom. É com esse recado sobre os grandes benefícios da dança e da cultura que a gente termina esta edição do Estúdio C. Hoje eu recebi Mike Ricardo. Mike, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigado, gente. A gente se encontra em outra oportunidade, contando aí dos novos projetos do Mike, com certeza. Bom, se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre danças, agenda cultural da cidade, os projetos aí contemplados por leis de fomento, você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.